com relação a este assunto que é tão importante para nós. Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que o Senhor está interessado nas multidões. Aliás, tem um texto bíblico que diz: multidões no vale da decisão. Deus está interessado nas multidões, principalmente aquelas multidões, conforme ele disse, que não tem pastor. Deus está interessado em todas as pessoas, especialmente naquelas que não têm pastor. E a Bíblia nos diz que ele se compadeceu. Se compadecer significa padecer ao lado de, sofrer ao lado de, compartilhar o sofrimento de. Então, essa forma como Deus olha para nós e se compadece, nos mostra que as multidões estavam desgarradas. E tinha pastores naquele tempo ou não tinha? Tinha ou não? Tinha. Tinha sacerdotes naquele tempo ou não? Tinha. Mas Jesus constata que eram como ovelhas que não têm pastor. Porque o próprio Jesus os via como guias cegos, como pessoas que eram reprováveis, pessoas que não tinham qualificação. Encontramos nos evangelhos Jesus pronunciando pelo menos 8 ais contra os fariseus. Ai de vós, fariseus, ai de vós, fariseus. Pelo menos 8 ais. Eram os sacerdotes, eram os homens que tinham a prerrogativa, a chamada, o direito concedido pela liturgia, pelo regramento do judaísmo, a serem aqueles que estariam diante do povo para orientar o povo de maneira digna, honrada, correta, encaminhando o povo, na verdade, da lei conforme era o tempo da lei. No entanto, Jesus chega a chamá-los de sepulcros caiados. Tem um hino que diz: semeei a semente, não é? Sem saber se ia colher ou não. Não tem esse hino? Mas tanto o que semeia quanto o que colhe terá recompensa das mãos do Senhor. Mas que bom seria que todos nós tivéssemos a visão de não apenas ser ceifeiros, mas tivéssemos a visão de sermos um trabalhador completo. E o trabalhador completo, na vida dele, está a capacidade e a felicidade também de colher, de ceifar. Então, a oração
para nós é absolutamente necessária, fundamental. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande. Esse mande aqui é quase que como puxe a força, arraste, levante. Então nós que estamos aqui somos frutos das orações daqueles que por aqui passaram. Há muitos anos atrás eu estava lá em Surubim. E lá em Surubim, onde eu estava, tive consciência de fé, de confiar no Senhor a partir dos 7 anos de idade. Essa convicção de fé veio ao meu coração aos 7 anos de idade. Eu tomei consciência de quem era Jesus, de que eu precisava de Jesus, de que eu precisava servir a Jesus, embora antes minha mãe já me levava para o culto, mas ia assim sem perceber exatamente o que se passava. Mas com 7 anos tive essa convicção de fé. Ou seja, estou completando agora 51 anos de fé em Cristo Jesus. Porque antes disso eu ia para a igreja como toda criança vai, que até participa da escola dominical, que canta até no grupo, mas ainda não tem aquele insight, como diz na psicanálise, aquela compreensão, aquele estalo de saber quem é Jesus e de quem eu sou em relação a Ele e de quem Ele é em relação a mim. Então eu tive essa convicção aos 7 anos e daí segui a minha carreira de fé até os dias de hoje. Evidentemente que eu não sabia onde ficava Abreu e Lima. O único lugar que eu conheci na minha vida foi Surubim. E só saí de lá uma vez para vir no médico no Recife, porque quando adolescente eu tinha crises de ouvido e por conta disso tomei muito antibiótico. E chegou um ponto que a pediatra disse lá que não tinha mais jeito a dar. E eu vim no Expresso 1002, que ainda hoje está na linha. Isso faz mais de 40 anos, 45 anos, 46 eu acho. Eu era um adolescente, pré-adolescente, e percebemos, nessa minha primeira viagem ao Recife, eu vim para o hospital. E foi ali o Getúlio Vargas. Mas eu deveria ter em torno de uns 10, 11, 12 anos, eu não me lembro exatamente. Mas eu vinha dentro do ônibus sentado, minha mãe do lado e eu aqui. E eu vim a viagem toda dizendo: Jesus, o médico vai olhar e não vai ver nada. Jesus, o médico vai olhar e não vai ver nada. Jesus, o médico vai olhar e não vai ver nada. Foram 2 horas de viagem. Foram 2 horas de oração. O médico vai olhar e não vai ver nada.
Quando eu entrei no hospital, não queriam atender, mas disseram, não, mas vieram do interior. Vamos ver, dê um jeito para atender. Ele veio do interior, aí deram um jeito lá. Eu fui, um médico muito educado, parecia papel de embrulhar prego. Me sentei lá naquela cadeira e ele ainda era do tempo que a luzinha ficava na testa. Não tinha uma luzinha que ficava na testa do médico? E ele colocou uma espécie de aparelho, uma lente no meu ouvido e empurrou lá dentro assim que doeu. Eu disse, se eu não era doente do ouvido, vou ficar hoje. E ele com a lâmpada olhando assim, aqui não tem nada. Aí virei o outro lado, ele colocou lá dentro. Aqui não tem nada. Foi o que você veio fazer aqui? Aí minha mãe foi explicar a ele e tal, etc. E ele usou umas palavras assim meio grosseiras, que não vale a pena repetir aqui, mas ele não sabe que era a resposta da minha oração. E até hoje, eu não sei o que é dor de ouvido. Então, meus irmãos, é preciso a gente ter esta convicção de fé, não importa a idade, não importa. E o Senhor deixou para nós uma responsabilidade. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Eu acredito que há mais de 40 anos atrás, eu estava em Surubim, era uma criança, fui adolescente, vim pela segunda vez com 16 anos fazer vestibular e passei. E fui estudar na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foi a segunda vez que eu vim no Recife, foi fazer vestibular. Não sabia nem que existia esse lugar chamado Abreu e Lima. Mas eu creio que tinha pessoas orando, Senhor, levanta trabalhadores para a sua seara. Eu me lembro de estar ao lado do pastor Isaac em alguns momentos de oração e tive o privilégio de ouvi-lo orar e dizer assim, Senhor, levanta homens fiéis para me ajudar. Aleluia. A oração dele foi ouvida. Deus levantou homens fiéis para ajudá-lo. Cabe a esta geração, nós que estamos aqui, pedir ao Senhor que mande trabalhadores, homens e mulheres fiéis para ajudar na obra de Deus. Porque homens e mulheres? Porque se o obreiro tem uma chamada, mas a mulher não ajuda, ele fica prejudicado na sua chamada, sim ou não? Porque aquilo que o homem recebe como chamada de Deus, se a sua mulher não o acompanha, gera uma dificuldade. Porque a Bíblia nos orienta dizendo que o obreiro deve ser aquele que cuida primeiro da sua própria casa. Mas se dentro da sua própria casa tem uma pessoa que não é uma mulher virtuosa, que edifica a casa juntamente com o seu marido,
mas pode ser vista como a Bíblia diz em Provérbios 31, é tola, com as suas próprias mãos destrói. Isso reflete na vida do obreiro. E isso prejudica a vida do obreiro. Por isso, em algumas reuniões com jovens, eu sempre digo: procure uma menina mais crente do que você. E eu digo para as meninas: procure um rapaz mais crente do que você. Ser bonito ou bonita é um detalhe. Considero importante. Mas quando se ama, se enxerga belo. Quando se ama, se enxerga bela. Mas muito mais do que isto, está o comportamento. Está a maneira como procede. Que não seja alguém que não tem pastor, que ande de maneira desgarrada, errante, mas que seja alguém que esteja atento, atenta à voz do sumo pastor, que se chama Jesus. Atento à liderança da igreja, que sempre estará trazendo uma palavra de orientação para estas pessoas. De maneira, meus irmãos, que tudo isto é fundamental na chamada do obreiro. Tudo isso é necessário na chamada do obreiro. E eu sempre digo, e eu ao longo da minha vida, sempre estive na congregação, e eu vi jovens da minha geração se perderem, bons pregadores, mas pregar não é tudo. Se alguém quer pregar e tem uma mente fértil, é só ir lá no YouTube e decorar uma pregação, feito um jogral. Pense, vai pregar maravilhosamente bem. Até a língua estranha é capaz de imitar. Mas isso não é tudo. O obreiro precisa ter integridade, compromisso. Integridade significa ser inteiro. Inteiro em relação a si mesmo, em relação à sua família, em relação à sua liderança. Porque tem aqueles também que estão muitas vezes como os da igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Isso não é integridade. Quem respeita Jesus, respeita Paulo, respeita Pedro, respeita João, respeita Tiago. Mas geralmente aqueles que dizem que são de Jesus são os piores que tem, porque usam desta argumentação para não respeitar ninguém. Por isso, encontramos muitas vezes pessoas que não têm o comportamento, a dignidade de saber o que é respeito, consideração. Trabalhador da seara do mestre é alguém que tem compromisso com o mestre para poder ter compromisso com a multidão.
e fazer com que as multidões que estão desgarradas e errantes voltem para o lugar correto, se integrem ao lugar correto. Isso é o que precisa na nossa vida, na nossa caminhada e na nossa jornada. Eu quero encerrar esta breve palavra, porque vamos ouvir nossos irmãos. E Spurgeon, certa feita, ele disse: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Às vezes, nós estamos vendo muita gente falando de oração, mas não ora. Falando de jejum, mas não jejua. Falando de evangelização, mas não evangeliza. Falando sobre família, mas o casamento dele é péssimo. Então, esta palavra, embora seja inicial, é uma palavra que nos traz a responsabilidade para olhar para nós mesmos. Vamos olhar para nós mesmos. Vamos fazer como o salmista disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É preciso, primeiro, a gente cuidar da gente. Quem viajou já de avião sabe que é orientado. Se houver despressurização, máscaras de oxigênio vão cair. Você primeiro coloca em você, para depois ajudar a pessoa que está do lado. Porque se você for cuidar do que está do lado primeiro do que você, morre você e pode não dar tempo de socorrer quem está do lado. Por isso a Bíblia diz: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Em outras versões diz e da doutrina, mas tem uma versão que diz do teu ensino. Então que nós possamos, neste tempo de crise, vivemos um tempo de crise espiritual no mundo, crise moral. A palavra crise está por todos os lados. Mas Deus nos chamou para este tempo. Deus nos chamou para este tempo. E se Ele nos chamou para este tempo, é porque Ele tem alguma coisa a fazer através de cada um de nós. Ele tem alguma coisa a realizar através de nós. Ouvi certa feita uma frase, não sei se foi Billy Graham que falou, foi outra pessoa, dizendo que Billy Graham Noé foi um grande pregador, porque quando a arca fechou, toda a família dele estava dentro da arca. Cuide primeiro da sua casa. 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 Não adianta querer cuidar da casa de Deus
se você não cuida primeiro da sua própria casa. É bíblico. Se alguém não cuida da sua própria casa, como cuidará da igreja do Senhor? Por isso, a seara é grande e são poucos os trabalhadores, porque tem o filtro. Tem o filtro. Procure dentro da sua jornada cuidar da sua família, tratar bem a sua esposa. Pastor, minha esposa é um problema. É. Mas é a sua esposa. É ou não é? Meu Deus, minha esposa é tão difícil, pastor. É. Mas você escolheu. Cuide dela. Trate bem. Se houver necessidade, peça ajuda. Irmão, escute o que eu vou lhe dizer. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Não deixe Satanás lhe enganar dizendo: se tu falar, rapaz, tu vai ser considerado um fraco. Tu vai ser considerado um incapaz. Não. Não. Quando Pedro ia se afogando, ele gritou: Senhor, me socorre. É melhor pedir socorro do que morrer afogado. Peça socorro. Peça ajuda. Estamos, às vezes, vendo situações de obreiros que, sem a gente esperar, acontece um desastre em sua vida. Por quê? Por causa do silêncio. E não há coisa mais trágica na vida de quem precisa de socorro do que o silêncio. Às vezes é preciso ter alguém para ajudar. Peça ajuda. Alguém de confiança. Alguém que você considera ser de confiança. Porque Jesus quer que você escape. Jesus quer que você escape. Você é alguém muito especial para Ele. Aleluia. Você sabe o quanto Jesus investiu em você? Você sabe o quanto Jesus está investindo em você? Você faz parte do plano, do projeto de Deus para estas multidões desgarradas e errantes que não têm pastor. Mas antes de você ir atrás das multidões desgarradas e errantes, escapa-te pela tua vida primeiro. Tenha coragem. Isso não é demonstrar fraqueza. Isso é querer viver em segurança e em paz. Eu já vi casais chegar à minha sala. E eu não gosto de ficar por trás, lá no birô, sentado na cadeira. Eu venho para a poltrona da frente e o casal fica sentado no sofá. Às vezes vem um casal
Um senta nessa ponta do sofá e o outro senta na outra ponta do sofá e às vezes ainda cruza a perna para o outro lado e o outro cruza a perna para o outro lado, que é para marcar distância mesmo. E muitas vezes, no final da conversa, eu vejo aquele casal se aproximar, se abraçar, chorar, pedir perdão. Aleluia. Aleluia. Nenhum desgarrado vai salvar desgarrado. Nenhum errante vai salvar errante. Primeiro, seja achado em Cristo, encontrado em Cristo, você e a sua casa. E então, a bênção de Deus estará com você, na sua jornada, na sua caminhada. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.